Se você soubesse que está ignorando um único conselho capaz de separar quem fica pobre de quem se torna rico, você continuaria ignorando? Jim Rohn, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal da história, dizia que a vida não melhora por acaso, ela melhora por mudança. A maioria dos homens nunca entendeu isso. Passam a vida buscando atalhos e esperando sorte, reclamando do governo ou culpando a infância difícil. Mas os ricos, eles aprenderam algo simples e brutalmente eficaz, algo que os pobres insistem em ignorar. E é sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para ouvir verdades que podem doer no começo, mas que vão te libertar no final. E se você tiver coragem de escutar até o fim, talvez esse vídeo seja o ponto de virada da sua vida financeira. Então já se inscreve no canal e presta atenção. O que você vai ouvir agora pode te salvar de uma vida inteira de escassez. O conselho que separa ricos de pobres, segundo Jim Rohn. Jim Rohn dizia que a diferença entre quem vive na pobreza e quem constrói riqueza está em uma palavra: disciplina. Mas não é aquela disciplina militar, de acordar 5 da manhã e tomar banho gelado. É algo mais profundo e invisível. A disciplina de fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Isso parece simples, mas a verdade é que a maioria das pessoas foge disso. Elas fazem o que é fácil, não o que é necessário. E esse é o ponto onde a vida começa a se dividir entre dois caminhos: o do crescimento e o da estagnação. Rohn afirmava que sucesso é fazer pequenas coisas certas por tempo suficiente. Não é uma virada de sorte. Não é uma herança. Não é um golpe de sorte na loteria. É você se tornando a pessoa que merece o sucesso. E isso começa nas pequenas decisões diárias que, somadas ao longo do tempo, constroem o seu destino. Pensa no seguinte: 2 homens com a mesma idade, mesma origem humilde, mesmas oportunidades. Um decide estudar 30 minutos por dia sobre finanças. Outro prefere maratonar séries. Um resolve economizar parte do salário, o outro gasta tudo em parcelamentos. Um começa a fazer contatos, ir a eventos, se expor. O outro só reclama que não tem oportunidade. 10 anos depois, o que você acha que aconteceu com cada um? Jim Rohn chamava isso de lei dos resultados acumulados. A ideia de que tudo o que você colhe hoje é reflexo de quem você foi ontem. E o que você vai colher amanhã depende do que você decide fazer hoje. Parece óbvio, mas é exatamente isso que a maioria ignora. O pobre espera a motivação para agir. O rico age até que venha a motivação. Essa inversão muda tudo. Jim repetia isso. A dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que sabia que era importante? Quantas vezes escolheu o conforto imediato e depois se arrependeu? É aí que mora o erro. O pobre vive fugindo de desconforto. O rico entende que desconforto temporário é o preço da liberdade futura. E isso não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem hoje. Tem a ver com como você pensa. Porque o verdadeiro divisor de águas entre ricos e pobres não é o saldo na conta. É a mentalidade por trás das escolhas. Jim também dizia que não é o vento que determina sua direção, mas a posição das suas velas. Em outras palavras, a vida vai bater em todo mundo. Vai ter crise, vai ter dívida, vai ter imprevisto. Mas o que diferencia quem prospera de quem afunda é como cada um se posiciona diante disso. O pobre se vê como vítima, o rico se vê como protagonista. E essa simples diferença de postura muda completamente os resultados. Porque quem se vê como vítima sempre terceiriza a responsabilidade. Já quem assume o protagonismo começa a construir soluções. Começa pequeno, mas cresce. Esse é o conselho que Jim Rohn entregava de forma simples e direta, mas que quase ninguém leva a sério. Assuma a responsabilidade total pela sua vida. E aplique disciplina consistente nas pequenas ações. Isso é o que separa de verdade os ricos dos pobres. Não é talento, não é sorte, é escolha diária. Porque a maioria ignora isso e continua na pobreza. A grande pergunta é: se o conselho de Jim Rohn é tão poderoso, por que a maioria simplesmente ignora?
A resposta pode ser desconfortável, mas precisa ser dita. A maioria prefere continuar reclamando do que assumir o controle. Porque culpar os outros é mais fácil do que encarar os próprios erros. E a pobreza, apesar de dolorosa, oferece algo que muita gente valoriza mais do que a liberdade: a zona de conforto. Pode parecer estranho dizer isso, mas existe uma certa segurança em permanecer no mesmo lugar, mesmo que esse lugar seja ruim. Quando você está quebrado, ninguém espera nada de você. Você não precisa se arriscar, nem se expor. Você tem desculpas prontas para tudo. E acredite, isso acaba virando uma armadilha mental que prende milhões de pessoas por toda a vida. Jim Rohn explicava isso com clareza. As pessoas não mudam porque subestimam o valor de pequenos passos e superestimam o valor de grandes eventos. Em outras palavras, elas esperam que algo mágico aconteça, uma promoção milagrosa, um investidor que apareça do nada, um golpe de sorte. Mas desprezam o poder de acordar um pouco mais cedo, de economizar um pouco por mês, de estudar 15 minutos por dia. E é justamente isso que os ricos fazem. Eles entendem que riqueza é construída, não conquistada de repente. Eles não esperam pelo momento perfeito. Eles criam o momento todos os dias, com atitudes pequenas e consistentes. Existe também um fator cultural envolvido. Desde pequenos, muitos de nós ouvimos frases como: dinheiro não traz felicidade, quem nasce pobre morre pobre, rico é tudo ladrão. Essas ideias, quando repetidas por anos, viram crenças limitantes que nos impedem de prosperar. Porque se no fundo você acredita que enriquecer é errado, ou que dinheiro corrompe, você nunca vai se permitir ter mais do que o básico. A sua mente vai sabotar suas ações, mesmo sem perceber. Jim Rohn dizia que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E se ao seu redor todo mundo reclama, vive endividado e acha normal sobreviver em vez de viver, é muito provável que você continue preso nesse ciclo, a menos que decida romper com esse ambiente. E romper não é simples. Dá medo. Você começa a parecer estranho para os amigos, começa a ser chamado de metido pela família, começa a se sentir sozinho. E é aí que a maioria recua. Porque crescer dói. Enriquecer exige abrir mão de velhos hábitos, de velhas companhias, de velhas crenças. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Preferem continuar na pobreza emocional, mental e financeira, desde que isso mantenha o senso de pertencimento. Só que essa escolha tem um custo altíssimo. Anos de frustração, potencial desperdiçado e uma vida sem realização. Jim insistia: a única maneira de mudar sua situação é mudar você mesmo. Mas para isso acontecer, é preciso primeiro aceitar que você está errado, que suas decisões passadas te trouxeram até aqui. E isso fere o ego, machuca, porque ninguém gosta de admitir que poderia estar melhor, se tivesse feito escolhas diferentes. Mas esse é o primeiro passo para sair da ignorância que mantém tanta gente na pobreza. Ter a humildade de reconhecer que você precisa mudar, que você pode mudar, e que ninguém vai fazer isso por você. A mentalidade que impede você de enriquecer. A verdadeira prisão da pobreza não é o salário baixo, não é a crise econômica e nem a falta de oportunidades. É a mentalidade. É o jeito como você pensa sobre dinheiro, sucesso, esforço e merecimento. Jim Rohn falava algo poderoso. Trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Parece contraditório, mas não é. O que ele queria dizer é que o desenvolvimento pessoal vem antes do crescimento financeiro, porque você nunca vai ganhar mais do que acredita que merece. E esse é um dos maiores bloqueios que seguram milhões de pessoas. Elas querem enriquecer, mas carregam dentro de si uma programação mental que diz: isso não é para mim, isso é sorte, isso é para quem nasceu em berço de ouro. E enquanto essa programação estiver ativa, não importa o quanto tentem, elas vão continuar sabotando o próprio progresso. Vamos pensar num exemplo simples. Imagine alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, ou que gente rica não presta. Essa pessoa pode até querer ganhar mais, ter um negócio, prosperar, mas lá no fundo, existe um conflito interno. Porque se ela enriquecer,
Vai se sentir suja, vai achar que está traindo seus valores, vai ter medo de ser rejeitada pelos amigos ou julgada pela família. Isso gera culpa, e a culpa mina qualquer avanço. Ela faz a pessoa se sabotar, criar dívidas desnecessárias, abandonar projetos, procrastinar. Jim Rohn batia muito nessa tecla. Se você quer ter mais, precisa se tornar mais. Porque a sua realidade externa nunca vai ultrapassar a sua mentalidade interna. Outro ponto importante é a forma como as pessoas lidam com o fracasso. Quem tem mentalidade pobre enxerga o erro como fim. Quem tem mentalidade rica vê o erro como parte do processo. A diferença é brutal. O pobre desiste. O rico ajusta e tenta de novo. Essa capacidade de resiliência, de continuar mesmo quando tudo dá errado, é o que constrói a verdadeira riqueza. E isso começa no jeito como você interpreta os desafios. Tem gente que, diante de uma porta fechada, chora. Outros constroem uma janela. Essa diferença não é genética, nem sorte. É treino, é mentalidade. E tem mais. A mentalidade pobre é imediatista. Quer tudo agora. Quer emagrecer sem mudar a dieta, quer dinheiro sem trabalhar, quer resultados sem plantar. Já a mentalidade rica entende que o jogo é de longo prazo, que paciência e consistência vencem. Jim Rohn dizia que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Ou seja, não é correndo atrás que você vai enriquecer, é se transformando em alguém que naturalmente atrai riqueza. Isso muda completamente o jogo, porque em vez de buscar fórmulas mágicas, você começa a investir em si mesmo. Em vez de buscar atalhos, você constrói fundamentos. Agora, olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que têm talento, inteligência, até boas ideias, mas continuam no mesmo lugar há anos? Isso não é falta de capacidade, é mentalidade travada, é pensamento pequeno, é medo disfarçado de realismo. É a voz interna dizendo, não tenta, você vai se frustrar. E a pessoa acredita tanto que nem tenta mais. Vive numa cela invisível com grades feitas de dúvida, insegurança e crenças limitantes. E enquanto não quebrar isso por dentro, nada muda por fora. Essa é a prisão silenciosa da pobreza. E só se escapa dela de um jeito, mudando a mentalidade. O segredo que homens ricos aprenderam cedo. Existe uma coisa que os homens ricos aprendem muito cedo e que muda completamente o rumo da vida deles. A responsabilidade radical. É o entendimento de que ninguém vai vir te salvar. Nem o governo, nem os pais, nem os amigos. Jim Rohn dizia, você deve assumir a responsabilidade total por sua vida. É a única forma de mudar algo. Essa consciência, quando realmente entra na mente de um homem, se torna uma força. Porque a partir do momento que você entende que tudo depende de você, não tem mais desculpa. E isso, ao contrário do que parece, não é peso, é liberdade. É o fim da espera. É o início do protagonismo. Homens ricos não esperam por condições ideais. Eles agem com o que têm, onde estão. E o segredo é que eles não começam grandes. Eles começam certos. Começam com a mentalidade certa, com o hábito certo, com o foco certo. E isso é o que constrói a base da riqueza real. Porque a grana que aparece lá na frente é só o reflexo de algo que começou por dentro. Eles entenderam desde cedo que a vida não perdoa quem vive adiando decisões. E que cada dia perdido na inércia é uma oportunidade enterrada. Jim Rohn dizia, a vida é uma coleção de dias. O que você faz com cada um deles define o que você será. E se você deixar isso passar, ninguém vai pagar a conta por você. E olha, se esse conteúdo já está te fazendo pensar diferente, aproveita esse momento e clica no botão de curtir aqui embaixo. Isso mostra que esse tipo de assunto faz sentido para você e ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essas verdades. Agora voltando ao ponto. Existe um padrão entre homens que enriqueceram com consistência. Todos eles, sem exceção, construíram uma rotina baseada em 3 pilares:
aprendizado constante, execução diária e revisão de resultados. Parece básico? É, mas a maioria nunca aplica. Estão sempre esperando motivação, comparando com os outros ou paralisados pelo medo de errar. O rico erra rápido, corrige rápido, aprende rápido. Ele não espera. Ele age. E essa ação constante, mesmo que imperfeita, constrói uma base tão sólida que quando os resultados começam a aparecer, parecem milagrosos para quem estava parado. Outra coisa que esses homens aprenderam cedo é separar desejo de compromisso. Todo mundo quer ser rico. Mas quantos estão dispostos a abrir mão das distrações, do conforto imediato e da validação dos outros? Poucos. Porque querer é barato, compromisso é caro. Comprometimento exige decisão diária, exige dizer não para muita coisa, exige esforço mesmo quando não tem aplauso. Jim Rohn falava: a motivação é o que te faz começar, o hábito é o que te mantém em movimento. E é exatamente isso que os ricos dominam: o poder do hábito. Eles constroem rotinas que os empurram para frente, mesmo nos dias ruins. Porque eles sabem que a consistência supera o talento. Sempre. Homens ricos também entendem o valor do tempo. Eles não desperdiçam energia com fofoca, com inveja, com comparação. Eles sabem que cada hora pode ser investida ou desperdiçada. E esse senso de urgência não é ansiedade, é consciência. É saber que a vida é curta demais para ser vivida como se fosse um ensaio. Eles vivem com intenção. Eles escolhem o que consomem, com quem andam, o que estudam. E é essa intenção que os separa da maioria que só reage aos estímulos. A vida deles não é perfeita, mas é guiada por princípios, e isso muda tudo. Jim Rohn revela o maior erro de quem quer enriquecer. Segundo Jim Rohn, o maior erro de quem quer enriquecer é acreditar que o sucesso depende de fatores externos. Achar que é o mercado, a economia, a empresa, o chefe, ou até mesmo a sorte que vai determinar o quanto você vai prosperar. Mas a realidade é dura. O maior inimigo da sua riqueza mora no espelho. E enquanto você não aceitar isso, vai continuar andando em círculos. Jim afirmava com clareza: não deseje que fosse mais fácil. Deseje que você fosse melhor. Essa é uma das frases mais poderosas e também mais ignoradas, porque ela tira o foco da reclamação e devolve o controle para você. Só que assumir esse controle exige algo que poucos estão dispostos a praticar: disciplina. Disciplina é o alicerce invisível de toda riqueza duradoura. É o que sustenta o progresso quando a empolgação vai embora. Porque todo mundo começa com gás. Mas poucos continuam quando as primeiras dificuldades aparecem. A disciplina é o que te faz levantar cedo quando ninguém está te cobrando. É o que te faz estudar quando seria mais fácil assistir TV. É o que te faz economizar quando a vontade é parcelar aquele celular novo. A disciplina é silenciosa, solitária e muitas vezes chata. Mas é ela que separa quem deseja de quem realiza. E Jim Rohn batia muito nisso. A disciplina é a ponte entre metas e realizações. Sem ela, tudo vira teoria bonita que nunca se transforma em resultado. E aqui entra o maior erro. As pessoas querem enriquecer vivendo como pobres. Querem liberdade financeira sem mudar nenhum hábito. Querem novos resultados com as mesmas atitudes. E quando isso não acontece, se frustram, se vitimizam e desistem. Mas o problema não é o sonho. É a falta de estrutura para sustentá-lo. É como querer levantar um prédio de 20 andares com a fundação de uma casa de 2. Vai desmoronar. E é aí que entra a disciplina. Ela constrói essa base. Ela reforça a sua mente, molda seu caráter e alinha suas ações com seus objetivos. Sem disciplina, você até pode ganhar dinheiro, mas não vai manter. Porque a mesma mente que te levou a conquistar, se estiver fraca, vai te levar a perder. Rohn também alertava sobre o perigo da vida automática. Aquela em que você acorda, trabalha, consome, reclama, dorme e repete. Sem pensar, sem questionar, sem crescer. Isso cria uma rotina anestesiada, onde o tempo passa,
mas nada muda, e você só percebe quando já é tarde. Quando a juventude passou, os boletos cresceram e os sonhos viraram lembrança. Por isso ele dizia: a vida não é prática, é o jogo real. E se você não jogar com intenção, com disciplina, com consciência, será sempre uma peça no tabuleiro de alguém. Então pare para pensar. Quantas vezes você já disse que ia mudar de vida, mas continuou com os mesmos hábitos? Quantas promessas você já fez para si mesmo e não cumpriu? Isso não te torna um fracasso, te torna humano. Mas se você quiser sair do ciclo da frustração, vai precisar entender que disciplina não é dom, é decisão. Uma decisão que se renova todos os dias. E é essa decisão, repetida com consistência, que transforma qualquer homem comum em um homem extraordinário. Você quer ser rico ou parecer rico? Descubra a diferença. Essa pergunta parece simples, mas ela revela um abismo gigante entre duas mentalidades: a do rico de verdade e a do personagem de rico. E a verdade é que muita gente que está quebrada hoje não está assim por falta de dinheiro. Está por tentar parecer algo que ainda não é. Jim Rohn dizia que um dos maiores perigos da vida moderna é gastar o que não tem para impressionar quem não se importa. E isso está mais presente do que nunca. Carros financiados em 60 vezes, roupas caras para tirar foto, jantares parcelados, viagens pagas no crédito. Tudo isso com um único objetivo: parecer bem-sucedido. Só que enquanto a imagem é construída, o patrimônio está sendo destruído. Homens ricos não vivem para provar nada para ninguém. Eles vivem em função de resultados, não de aparências. Eles sabem que o dinheiro silencioso é mais poderoso do que o barulho da ostentação. Enquanto muitos estão preocupados em mostrar um estilo de vida, os verdadeiros ricos estão preocupados em construir liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de rotina. E essa liberdade exige sacrifícios invisíveis. Noites estudando, finais de semana poupando, recusas estratégicas. Eles não estão no shopping, estão construindo ativos, não estão na vitrine, estão no bastidor. Porque eles entenderam que riqueza de verdade é o que você constrói, não o que você mostra. É claro que ninguém está dizendo que você não pode aproveitar a vida. O problema não é ter um carro bom, roupas legais ou viagens. O problema é quando isso vira prioridade acima do crescimento. Quando você compra para parecer algo, e não porque aquilo foi planejado. Jim Rohn dizia: cuide de seus recursos como se fossem sementes. Plante com intenção. E o que vemos hoje é uma geração gastando todas as sementes, sem plantar nada. E aí, quando a colheita não vem, culpam o sistema, a crise, o chefe. Mas a raiz do problema está no foco: aparência ou essência. Agora, se tem uma coisa que separa esses dois grupos, os que constroem riqueza e os que fingem riqueza, é a disciplina. Porque disciplina é o que te impede de agir por impulso. É o que te faz pensar 2 vezes antes de comprar algo só para alimentar o ego. É o que te ajuda a planejar antes de ostentar. O rico de verdade treina a disciplina como um músculo. Ele entende que cada decisão conta. E é isso que sustenta a liberdade lá na frente. Se você chegou até aqui e essa mensagem está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra disciplina. Simples assim. Escreve aí agora, porque esse pode ser o seu compromisso público com uma nova mentalidade. Se você não tiver disciplina para plantar hoje, vai viver a vida inteira colhendo escassez. Vai parecer rico por fora e estar quebrado por dentro. E o pior, vai viver tentando impressionar os outros e esquecendo de si mesmo. O homem que escolhe a essência sabe que o reconhecimento vem, mas vem depois do esforço, depois do processo, depois da transformação. Ele não precisa fingir, porque ele sabe quem está se tornando. O que os pobres nunca entendem sobre dinheiro. Existe uma verdade dura que poucos têm coragem de encarar. Pessoas pobres, em geral, não entendem como o dinheiro realmente funciona. E isso não é uma crítica, é um alerta. Porque enquanto a maioria vive dizendo que dinheiro não é tudo, os ricos estão aprendendo como multiplicar,
proteger e fazer o dinheiro trabalhar por eles. Jim Rohn era claro ao dizer: dinheiro é uma ferramenta. Ele vai amplificar quem você já é. Ou seja, se você é desorganizado, o dinheiro vai só aumentar sua bagunça. Se você é disciplinado, ele vai ampliar seus resultados. E é justamente aí que os pobres se perdem. Eles acham que o problema é a falta de dinheiro, mas na verdade é a falta de educação sobre como lidar com ele. A maioria das pessoas vive num ciclo perigoso. Trabalha, recebe, gasta tudo, entra em dívida, paga juros, reclama, espera o próximo salário e repete. É um looping que escraviza. E o pior, muitos acham isso normal. Cresceram ouvindo que dinheiro é difícil, que quem tem dinheiro é sortudo, ou que rico não presta. Essas crenças viram leis internas, sabotando qualquer tentativa de prosperar. Jim dizia que a mente pobre vive tentando sobreviver, enquanto a mente rica está sempre buscando multiplicar. E isso começa por um simples princípio: guardar parte do que ganha, mesmo que seja pouco. Mas os pobres nunca entendem isso. Gastam tudo, e mais um pouco, porque vivem focados no agora. Querem o prazer imediato, a recompensa rápida. Outro erro comum é acreditar que o problema será resolvido ganhando mais. Se eu ganhasse o dobro, tudo mudaria. Mas o que acontece na prática? A pessoa até melhora de cargo, troca de empresa, aumenta a renda e em pouco tempo está endividada de novo. Por quê? Porque a mentalidade continua a mesma. E se a mente não muda, o dinheiro escorre como água entre os dedos. Jim Rohn dizia: não é o quanto você ganha, é o quanto você retém, investe e faz render. Os ricos sabem disso. Os pobres ignoram completamente. Vivem como se o dinheiro fosse infinito, até que a realidade cobra o preço. Tem mais um ponto. Os pobres não entendem o conceito de ativos e passivos. Compram carro como se fosse investimento. Compram celular caro como se isso fosse progresso. Quando, na verdade, estão acumulando passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso, não que colocam. Já os ricos investem em ativos. Podem até comprar o mesmo carro ou celular, mas fazem isso com o dinheiro que os próprios investimentos geraram. Isso muda completamente o jogo. E o mais louco é que esse conhecimento está disponível. Não é segredo, mas poucos têm interesse real em aprender. Preferem o conforto da ignorância ao desconforto da mudança. Por fim, o pobre também tem uma relação emocional com o dinheiro. Usa o consumo como fuga. Compra para se sentir melhor, para preencher um vazio, para se afirmar diante dos outros. Já o rico vê o dinheiro como ferramenta estratégica. Ele não compra para se sentir bem. Ele se sente bem porque sabe que está no controle. E esse domínio começa dentro. Começa com autoconsciência, com reeducação, com pequenas escolhas diárias. Jim Rohn repetia: aprenda a lidar com pequenas quantias e será confiável com grandes quantias. Mas enquanto a maioria continuar ignorando isso, o dinheiro vai continuar sendo uma fonte de estresse e não de liberdade. Como pensar como os ricos mesmo ganhando pouco. Uma das maiores ilusões que travam o progresso das pessoas é acreditar que só dá para pensar como rico depois que se fica rico. Mas essa lógica está totalmente invertida. É justamente o contrário. Primeiro você pensa como rico, depois você se torna um. Jim Rohn dizia que não é o dinheiro que te transforma, é a transformação que atrai o dinheiro. Ou seja, a mudança começa na cabeça. E isso independe do valor que entra na sua conta no fim do mês. Porque pensar como rico não tem nada a ver com ostentar, e tudo a ver com visão de longo prazo, com autocontrole, com construção. O homem que ganha pouco, mas pensa grande, tem mais chances de prosperar do que o que ganha bem, mas vive no piloto automático. O pensamento pobre é imediatista, quer tudo agora. Pega o salário e já pensa no que pode gastar. Sai pagando boleto, comprando por impulso, financiando coisas que não precisa. O pensamento rico, mesmo com pouco dinheiro, já pensa em como separar uma parte para investir,
em como usar aquele recurso para melhorar de vida. Ele pergunta: como eu posso multiplicar isso? Como eu posso fazer esse dinheiro trabalhar por mim? E essa diferença de perguntas cria uma diferença de resultados brutal ao longo do tempo. Porque enquanto um está sempre apagando incêndios, o outro está construindo um futuro. E não se engane, você pode ser um funcionário simples, com um salário mínimo, e ainda assim desenvolver uma mentalidade milionária. Isso começa com pequenos hábitos: ler sobre finanças, cortar gastos desnecessários, anotar o que ganha e o que gasta, criar o hábito de guardar, mesmo que seja 2% do que recebe, pensar antes de comprar, dizer não para prazeres momentâneos em nome de um objetivo maior. É nessas atitudes que a mentalidade rica é construída. Jim Rohn dizia: se você não valoriza R$1, nunca vai saber lidar com 1 milhão. E isso é verdade. Quem não é fiel no pouco, jamais terá estabilidade no muito. Além disso, o pensamento rico valoriza o tempo. Não perde horas no celular sem propósito, nem vive reagindo ao que aparece. Ele escolhe no que focar, escolhe o que consome. Ele entende que cada hora é uma oportunidade de crescer. O pensamento pobre, ao contrário, desperdiça o tempo com distrações, discussões inúteis, reclamações. Vive como se tivesse tempo infinito, até que a vida cobra. O rico entende que tempo é vida e usa isso a seu favor. Mesmo que ainda esteja começando, mesmo que ainda ganhe pouco, porque ele sabe que o que está plantando hoje vai se multiplicar amanhã. Outro ponto importante é que quem pensa como rico não espera que os outros mudem para começar a agir. Ele assume a responsabilidade, não culpa os pais, a escola, o governo. Ele entende que talvez tenha começado em desvantagem, mas não vai usar isso como desculpa para continuar parado. Ele transforma dificuldade em combustível. E isso, mais do que qualquer curso ou diploma, é o que determina quem vai crescer. Porque o dinheiro é consequência. O que vem antes dele é a mentalidade. E quem muda a cabeça, muda tudo. 3 verdades sobre dinheiro que ninguém te ensinou. Existem 3 verdades sobre dinheiro que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Nem na escola, nem em casa, nem na vida adulta. E a ausência desse conhecimento é justamente o que mantém tanta gente presa a uma vida de escassez. Jim Rohn sempre dizia que a educação formal vai te dar um meio de vida, mas a autoeducação pode te dar uma fortuna. E essas verdades que você vai ver agora são o tipo de ensinamento que muda não só a sua conta bancária, mas sua forma de pensar, agir e viver. A primeira verdade é: dinheiro não desaparece, ele muda de dono. Em outras palavras, toda vez que você gasta por impulso, alguém mais disciplinado está ganhando. Quando você compra algo sem necessidade, está transferindo sua riqueza potencial para alguém que entendeu melhor as regras do jogo. O dinheiro não some, ele migra. E quem não sabe disso vive sendo explorado por sistemas, marcas e estratégias feitas exatamente para capturar o dinheiro de quem não sabe como se proteger. Jim Rohn alertava: ou você comanda seu dinheiro, ou será comandado por ele. Essa consciência transforma a forma como você consome. Você começa a pensar: esse gasto me aproxima ou me afasta da liberdade que eu quero? A segunda verdade é: o dinheiro obedece à clareza. Ou seja, se você não tem metas financeiras claras, ele nunca vai ficar com você. Muita gente diz que quer ganhar mais, melhorar de vida, ficar rico. Mas isso é vago. Quem pensa como rico define números, prazos e planos. Sabe quanto quer ganhar, por que quer ganhar e o que vai fazer com cada centavo. A mente pobre é nebulosa. Vive no "um dia eu vou conseguir". E esse um dia nunca chega. Jim Rohn dizia que a razão pela qual a maioria das pessoas não alcança seus objetivos é porque elas nunca os definiram. Não os consideraram seriamente como críveis ou possíveis. Clareza gera foco. Foco gera ação. E ação consistente gera resultado. A terceira verdade é brutal. Dinheiro não respeita a intenção, só a ação.
Você pode ter os melhores planos, os maiores sonhos, as ideias mais incríveis. Mas se não agir, o dinheiro nunca vai te obedecer. Ele responde a comportamento, não a desejo. E aqui entra novamente a importância da disciplina, da execução diária, do compromisso com a própria evolução. É por isso que muita gente inteligente continua pobre, porque não transforma pensamento em prática. Fica só no campo das ideias, sem colocar nada no chão. E o dinheiro não se move com ideias, se move com atitude. Agora, se você chegou até aqui, é porque tem algo diferente em você. Poucos têm a paciência e a coragem de escutar esse tipo de verdade até o final. E se esse conteúdo está abrindo seus olhos e te fazendo refletir de verdade, se inscreve agora no canal. De verdade. Não deixa para depois. Aqui você vai continuar recebendo sacadas, lições e provocações que ninguém te ensina por aí, mas que podem mudar completamente o seu jogo. O conselho que mudou a vida financeira de milhares de homens. Dentre todas as frases de Jim Rohn, existe uma que se destacou ao longo dos anos por sua simplicidade e impacto. Aprenda a ganhar dinheiro enquanto dorme, ou você trabalhará até morrer. Esse conselho não foi apenas uma provocação. Ele virou uma bússola para milhares de homens ao redor do mundo que decidiram romper com a lógica tradicional de trabalhar apenas pelo tempo vendido. E quando essa ficha cai, tudo muda. Você começa a entender que riqueza de verdade não está em quanto você ganha por hora, mas em quanto seu dinheiro trabalha por você mesmo quando você não está fazendo nada. Esse conselho despertou em muitos homens a busca pela construção de renda passiva. Investimentos, negócios automatizados, direitos autorais, produtos digitais, imóveis para aluguel. O caminho exato varia, mas a mentalidade por trás é a mesma: parar de trocar tempo por dinheiro. Porque enquanto você vive nesse modelo, está limitado pelas 24 horas do dia. E se alguma coisa acontecer, uma doença, uma demissão, uma crise, sua renda para. Os homens que entenderam isso cedo começaram a se organizar, mesmo com pouco dinheiro, mesmo ganhando salário mínimo. Porque não é sobre valor, é sobre mentalidade e estratégia. Eles começaram pequenos, mas consistentes. E hoje colhem os frutos de ter uma máquina funcionando a seu favor. Jim Rohn também reforçava que o homem que quer liberdade precisa, antes de tudo, aprender a viver com menos do que ganha. Esse é o ponto de partida. Porque se você gasta tudo que entra, você está sempre vulnerável, sempre refém, sempre à mercê de algo externo. Já quem vive abaixo do que ganha, começa a criar margem. E essa margem é o que permite o investimento, a construção, a alavancagem. Muitos homens descobriram que só precisavam de 1 ano de controle financeiro real para mudar completamente sua trajetória. 1 ano de disciplina. 1 ano de foco. 1 ano abrindo mão do supérfluo. E quando esse ano passa, eles estão com investimentos rendendo, dívidas quitadas e com a mente mais leve. O conselho de Jim também ajudou muitos homens a entenderem o poder da alavancagem do conhecimento. Ele dizia: ganhe mais valorando-se mais. Em outras palavras, invista em si mesmo. Aprenda habilidades que o mercado valoriza. Seja em vendas, tecnologia, liderança, comunicação, o homem que se torna raro no que faz, automaticamente se torna mais valioso. E esse é outro ponto que os ricos entenderam cedo. Sua renda cresce na mesma proporção que seu valor de mercado. Não adianta reclamar do salário se você é igual a todo mundo. O diferencial é construído com estudo, prática e exposição. Esse mesmo conselho também despertou uma consciência de longo prazo. Muitos homens começaram a pensar em 5, 10, 20 anos à frente. Em vez de viver presos ao mês atual, começaram a projetar o futuro. Isso muda tudo. As decisões ficam mais inteligentes, o consumo fica mais consciente, a busca por estabilidade dá lugar à busca por liberdade. E esse é o verdadeiro legado de Jim Rohn. Ele não ensinava só como enriquecer financeiramente. Ele ensinava como enriquecer como homem, como ter postura, visão, direção. E isso, para quem aplica,
vale mais do que qualquer salário alto ou status momentâneo. Se você ignora isso, está escolhendo continuar pobre. Ignorar tudo isso que falamos até aqui não é só um erro, é uma escolha. E a escolha de continuar pobre pode até parecer inconsciente, mas ela se manifesta todos os dias nas suas ações, nas suas decisões e, principalmente, nas suas omissões. Jim Rohn dizia: você pode pagar o preço da disciplina ou o preço do arrependimento. E a vida vai te cobrar um dos dois. A pergunta é: qual você prefere pagar? Porque continuar vivendo sem propósito, sem direção e sem controle financeiro não é o destino de ninguém. É apenas o resultado de anos adiando a mudança, fugindo da verdade, repetindo padrões que não funcionam. Quantos homens hoje vivem frustrados, esgotados e perdidos? Não porque lhes faltam oportunidades, mas porque lhes falta clareza, atitude e, acima de tudo, disciplina. A disciplina de dizer não quando todos dizem sim. A disciplina de manter o foco quando todo mundo está distraído. A disciplina de se educar financeiramente, mesmo que nunca tenham te ensinado nada sobre isso. O caminho não é fácil e nunca será, mas é simples. É um passo de cada vez, um hábito por dia, uma escolha consciente. Porque a verdade é que ninguém tropeça e cai dentro da liberdade financeira. Você só chega lá se for na direção certa e com constância. E aqui vai um alerta final. Se você continuar ignorando tudo isso, se continuar dizendo "isso não é para mim" ou "depois eu vejo isso", está escolhendo a escassez. Está escolhendo a estagnação. Está escolhendo ver sua vida passar sem nunca alcançar o que realmente merece. Jim Rohn deixou um legado claro. A vida é feita de escolhas, e cada escolha tem uma consequência. Agora que você sabe disso, a responsabilidade é sua. Ou você se posiciona como vítima do sistema, ou decide se tornar o arquiteto do seu próprio destino. O que você vai escolher? Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te provocou, te despertou ou simplesmente te lembrou de algo que você já sabia, mas precisava ouvir de novo, então chegou sua hora de agir. Curte esse vídeo agora, de verdade. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos que vão direto ao ponto, que falam a sua língua, sem enrolação. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que quer mudar de vida, mas nunca sai do lugar. Talvez seja isso que ele precisa ouvir. E comenta aqui embaixo a palavra disciplina. Sim, escreve isso agora. Mostra para você mesmo e para o mundo que você entendeu qual é o primeiro passo para sair da mediocridade e começar a construir um futuro diferente. Você não precisa ser perfeito, só precisa começar. E começar com disciplina.